Paris, ano 250 depois de Cristo. As ruas da cidade, ainda chamada Lutécia, estavam manchadas de sangue. No topo da colina de Montmartre, o Monte dos Mártires, 3 homens acabavam de ser decapitados por ordem do imperador romano. Seus crimes? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, segundo a antiga tradição cristã francesa, o que aconteceu em seguida deixou atônitos até mesmo os carrascos mais endurecidos. Um dos corpos se levantou. Dionísio, o bispo decapitado, ergueu-se do chão, pegou sua própria cabeça entre as mãos e começou a caminhar. Os relatos medievais narram que não foram poucos passos. Foram quilômetros, atravessando vales e campos. Só parou quando chegou ao lugar onde Deus quis que seu corpo repousasse. Ali caiu finalmente, e ali nasceria uma das basílicas mais importantes da cristandade. Esta é a história de São Dionísio, primeiro bispo e mártir de Paris, cuja memória atravessou séculos, construiu mosteiros, inspirou reis e soldados. Na Idade Média, muitos cristãos identificavam-no com Dionísio, o Areopagita, convertido por São Paulo em Atenas. Uma identificação hoje vista pelos estudiosos como tradição piedosa, não como certeza histórica. Mas o que permanece indiscutível é que Dionísio de Paris foi um homem de fé extraordinária, cuja vida e morte nos fazem perguntar ainda hoje: o que move um homem a entregar tudo, até a cabeça, por amor a Cristo? Dionísio nasceu no século III, provavelmente na Itália ou na Grécia, numa época em que o Império Romano perseguia os cristãos com ferocidade sistemática. O imperador Décio havia decretado que todos os cidadãos deveriam sacrificar aos deuses romanos sob pena de morte. Era a primeira perseguição organizada em escala imperial. Não bastava mais viver discretamente. Era preciso apostatar ou morrer. Nesse contexto de sangue e heroísmo, o Papa Fabiano enviou 7 bispos missionários para evangelizar a Gália, território que hoje conhecemos como França. Entre eles estava Dionísio, acompanhado de um presbítero chamado Rústico e de um diácono chamado Eleutério. São Gregório de Tours, escrevendo no século VI, registra que Dionísio foi enviado para pregar na região de Paris. Outras tradições mais tardias o identificaram com o Dionísio mencionado em Atos dos Apóstolos, mas essa conexão, embora venerada durante séculos, não é confirmada pelos documentos históricos mais antigos que temos. O essencial permanece claro. Dionísio era um bispo de grande santidade, cultura e zelo apostólico. Ele chegou a Lutécia, a futura Paris, e, segundo os relatos hagiográficos, estabeleceu-se numa pequena ilha no rio Sena, a Île de la Cité, onde hoje ergue-se a Catedral de Notre-Dame. Ali, no coração da cidade pagã, Dionísio começou a pregar Cristo crucificado e ressuscitado. Celebrava a Eucaristia em segredo, batizava convertidos nas margens do rio, ordenava presbíteros, construía comunidades. Sua palavra era firme, mas não arrogante. Sua presença irradiava paz. E, lentamente, almas se convertiam. Famílias inteiras abandonavam os ídolos de pedra e abraçavam o Deus vivo. Mas toda luz atrai sombras, e toda conversão desperta a fúria do inimigo. As antigas crônicas narram que o prefeito romano de Lutécia ficou alarmado com o crescimento do cristianismo. Relatórios chegavam: escravos recusando-se a servir nos templos pagãos, soldados hesitando diante das estátuas do imperador, mulheres nobres abandonando os cultos a Vênus e Diana. O responsável era aquele bispo estrangeiro, Dionísio. A ordem de prisão foi emitida. Soldados invadiram o refúgio onde Dionísio, Rústico e Eleutério celebravam a liturgia. Os 3 foram arrastados pelas ruas, acorrentados, levados diante do tribunal. Ali, segundo a tradição, o prefeito ofereceu a liberdade em troca de um gesto simples: queimar incenso diante da estátua do imperador.
Apenas isso. Um grão de incenso, um segundo de reverência, e a vida seria poupada. Dionísio recusou, Rústico recusou, Eleutério recusou. Então começou o suplício. Os relatos hagiográficos descrevem que foram açoitados até a carne abrir, queimados com tochas, jogados em prisões imundas, onde passaram dias sem água nem comida. A tradição conta que, durante a prisão, Cristo apareceu a Dionísio numa visão luminosa, fortalecendo-o para o martírio. Outros relatos dizem que, na noite anterior à execução, anjos desceram à cela e celebraram a Eucaristia com os 3 prisioneiros, preparando-os para o sacrifício final. No dia marcado, foram levados ao topo de Montmartre. O nome Mons Martyrum, Monte dos Mártires, já existia antes, pois outros cristãos haviam sido executados ali. Mas com Dionísio, aquele lugar ganharia fama eterna. A tradição narra que a multidão se aglomerou para assistir. O carrasco ergueu a espada e, um a um, os 3 santos foram decapitados. Mas, segundo a piedade cristã transmitida ao longo dos séculos, Deus tinha outros planos. A antiga hagiografia francesa, especialmente a ligada à abadia de Saint-Denis e aos relatos medievais como a Legenda Áurea, preservou um testemunho extraordinário. Após a decapitação, o corpo de Dionísio não teria caído inerte como os outros 2. Ele se ergueu. Lentamente, com movimentos deliberados, pegou a própria cabeça entre as mãos, abraçou-a contra o peito e começou a caminhar. Não eram passos cambaleantes de um corpo sem direção. Era uma caminhada decidida, como se Dionísio ainda fosse guiado por sua alma. Algumas versões medievais afirmam que a boca decapitada continuava a pregar, cantando salmos e louvores a Deus. Outros testemunhos, mais sóbrios, dizem apenas que Dionísio caminhou em silêncio solene, acompanhado de um resplendor celestial que aterrorizou os soldados romanos. A tradição cristã narra que o bispo desceu a colina, atravessou campos, passou pelo rio e caminhou cerca de 6 quilômetros até chegar a uma pequena vila chamada Vicus Catuliacus, onde vivia uma piedosa cristã chamada Catula. Foi ali, diante da casa de Catula, que Dionísio finalmente parou. Segundo os relatos, entregou sua cabeça nas mãos trêmulas da mulher, ajoelhou-se e expirou. Catula, comovida e amedrontada, enterrou o santo bispo com as próprias mãos, escondendo o túmulo por medo de profanação romana. Durante décadas, aquele lugar permaneceu secreto, conhecido apenas pelos cristãos locais. Mas os milagres começaram. As crônicas antigas registram que cegos que rezavam junto ao túmulo recuperavam a visão. Paralíticos levantavam-se. Demônios eram expulsos. E, aos poucos, a fama de São Dionísio se espalhou por toda a Gália. No século IV, quando Constantino legalizou o cristianismo, os fiéis puderam finalmente honrar publicamente os mártires. O túmulo de Dionísio foi identificado e tornou-se lugar de peregrinação constante. No século V, Santa Genoveva, a grande padroeira de Paris, mandou construir uma capela sobre o túmulo. Ela própria tinha devoção profunda a São Dionísio, creditando a ele várias intervenções milagrosas durante as invasões bárbaras. Mas foi no século VII que a história tomou proporções monumentais. O rei Dagoberto I, rei dos francos, teve uma visão em sonho. Segundo a tradição, São Dionísio apareceu-lhe e pediu que construísse uma grande abadia sobre seu túmulo. Dagoberto obedeceu. Fundou a Abadia Real de Saint-Denis, confiando-a aos monges beneditinos. E, ao morrer, pediu para ser enterrado ali, aos pés do santo mártir. Esse gesto inaugurou uma tradição que durou mais de 1000 anos. De Dagoberto a Luís XVIII, quase todos os reis da França foram sepultados na Basílica de Saint-Denis. A razão era espiritual e simbólica. Os reis queriam estar perto de Dionísio, o primeiro evangelizador de Paris,
o homem que deu a vida por Cristo e pela conversão do povo francês. A Basílica tornou-se o coração espiritual da nação, o lugar onde a fé e a realeza se encontravam diante de Deus. São Dionísio também tornou-se padroeiro dos soldados franceses. Sua coragem sobrenatural inspirava guerreiros. Durante a Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc invocava São Dionísio antes das batalhas, carregando sua bandeira junto com a de São Miguel Arcanjo. Para os soldados medievais, Dionísio representava a vitória sobre o medo da morte. Representava a fé que não recua nem diante do martírio. A festa de São Dionísio, celebrada em 9 de outubro, tornou-se uma das mais importantes da França medieval. Peregrinos vinham de toda a Europa. Reis ofereciam coroas de ouro. Cruzados pediam bênçãos antes de partir para Jerusalém. E todos, do camponês ao nobre, conheciam a história do santo que, segundo a tradição, carregou a própria cabeça por amor a Cristo. Mas o que significa esse prodígio preservado pela piedade cristã? Por que Deus permitiria que a memória desse milagre atravessasse os séculos? Primeiro, essa tradição é um testemunho visual da ressurreição. Dionísio, segundo os relatos, mesmo sem cabeça, continuou vivo por um breve momento, continuou a se mover, continuou a cumprir sua missão. Isso nos lembra que a vida não termina com a morte física, que a alma é imortal, que os mártires, mesmo quando seus corpos são destroçados, permanecem vivos em Cristo. São Paulo disse: "Para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro." A tradição de Dionísio prega essa verdade não apenas com palavras, mas através de uma imagem que ficou gravada na memória cristã. Segundo, essa memória é um sinal da missão ininterrupta da Igreja. Dionísio, segundo a hagiografia, não parou de pregar nem depois de morto. Pegou a cabeça e continuou. Isso nos lembra que a missão da Igreja não pode ser silenciada pela perseguição. A palavra de Deus é como fogo, disse Jeremias. Queima dentro de nós e não podemos contê-la. Se a tradição preservou a imagem de Dionísio pregando depois de decapitado, quanto mais espera Deus de nós, que ainda temos voz, força e liberdade. Terceiro, a história nos ensina sobre a obediência radical a Deus. Dionísio não escolheu onde morrer, mas, segundo os relatos, mesmo depois de decapitado, caminhou até o lugar que Deus havia preparado para seu descanso. Isso nos lembra que nossa missão não termina quando nós decidimos, mas quando Deus decide. E nossa obediência deve ser total, mesmo diante do impossível. São Dionísio da França nos lembra que o cristianismo não é religião de conforto, mas de cruz. Não é fé de covardes, mas de mártires. Ele nos ensina que a dignidade do cristão não está em preservar a vida a qualquer custo, mas em preservar a fé a qualquer custo. Porque a vida sem Cristo é morte, e a morte com Cristo é vida eterna. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a eternidade, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e as obras que revelam a misericórdia e o poder de Deus. Diante do túmulo em Saint-Denis, diante da memória venerada desse bispo extraordinário, façamos a pergunta que os cristãos fazem há 1800 anos. Eu teria essa coragem? Eu daria minha vida por Jesus? A tradição cristã responde mostrando-nos Dionísio, pegando a própria cabeça e caminhando quilômetros, pregando até o último suspiro, entregando tudo a Cristo. Que seu exemplo nos fortaleça, que sua intercessão nos proteja, que sua coragem nos inspire. São Dionísio, mártir glorioso, rogai por nós.